Muito obrigado. Segura aí, eu estou pedindo para que a audiência faça as perguntas, né, por favor, por escrito, né, e eu gostaria de cumprimentar o Cláudio e o Mohamed pela apresentação dessa primeira parte e também chamar já para compartilhar sua tela o Fábio Tadeu Nogueira, que ele é gerente de soluções técnicas e preditivas da Sonda, e o Max Ricardo Mercúrio Ribeiro, que é Partner Sales Manager da IBM, para fazer a sua segunda apresentação, né, do webinar de hoje, para falar um pouco como a inteligência artificial está mudando a segurança do setor, né? Então, esse é um tema que reúne dois vetores importantíssimos, né? A questão de segurança é sempre uma prioridade absoluta nas operações com energia, principalmente eletricidade, né? E a questão da inteligência artificial é, hoje, uma grande ferramenta que as empresas estão incorporando às suas operações, né? Então, é um tema de grande interesse para todos nós conhecer um pouco dessa experiência de aplicação de inteligência artificial na segurança do serviço com eletricidade. Então, Fábio e Max, por favor, eu passo a palavra para vocês. Peço ainda mais uma vez à audiência que fique me mandando as perguntas, eu vou estar filtrando e no final da sessão nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, aí um debate, ok? Muito obrigado. Fábio, por favor. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Max. Muito obrigado pela apresentação. Bom, esta etapa do webinar, nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente. Então, a ideia aqui é nós atuarmos no modelo mesa redonda, onde nós vamos muito mais trocar ideias e discorrer sobre o tema do que apresentar e, enfim, tocar em pontos muito específicos. Então, a ideia, de fato, é nós conseguirmos abranger o máximo possível de situações, de temas, de tecnologias dentro dessa conversa. Como vocês já perceberam, a Sonda ela atua com grandes players de mercado no modelo de parcerias, né? Isso ficou claro na apresentação brilhante do Cláudio e do Mohamed, e aqui na nossa etapa estamos eu e o Max, que é um grande parceiro nosso aí, quando a gente fala de soluções de inteligência artificial, analytics, enfim, uma gama de produtos e ofertas que a IBM possui, que é conhecida do mercado, e isso vem agregando ao portfólio de ofertas que a Sonda tem disponível para o mercado. Então, iniciando a nossa conversa, eu gostaria de pedir para o Max, dentro do possível, fazer um contexto, contextualizar para a gente, de forma breve, como que ele enxerga a evolução do perfil das concessionárias quando a gente fala ao longo do tempo de tecnologias que mudam, vêm mudando cada vez mais rapidamente e de forma mais ampla. Então, eu queria que o Max começasse falando aí para a gente um pouco disso. Perfeito. Fábio, obrigado. Ciro, obrigado pela introdução, tá? A todas as pessoas que estão aqui nesse webinar, muito boa tarde. Meu nome é Max. Dentro da IBM, eu tenho uma missão um pouco diferente, né? Porque eu procuro trabalhar com os nossos parceiros, né, de negócio, exatamente para poder fazer o quê? Não somente a gente posicionar soluções da IBM, mas a gente construir soluções em conjunto exatamente para resolver desafios da área, por exemplo, de utilities, né? Então, essencialmente, quando a gente está falando aqui dentro da IBM de alguns desafios que os próprios clientes trazem para nós, muitas vezes acabam surgindo perguntas do tipo: como que eu faço para reduzir meus custos operacionais? Respostas bem clássicas, né? Então, assim, bom, a gente vai ter que fazer um trabalho de otimização do seu custo operacional. Tá, mas como que eu posso fazer para resolver problemas não conhecidos, principalmente envolvendo questões de meteorologia do tempo? Como que eu posso prever situações adversas
do tempo que impacta a minha operação? Como que eu posso ter uma melhor previsibilidade de como que os meus ativos dentro aqui do minha planta, por exemplo, eles podem incorrer a uma manutenção preventiva, uma corretiva? Como que eu evito uma queda substancial da energia dentro de um bairro? Então, são essas perguntas que começam a chegar para nós, e aí, em cima disso, a gente tem aqui uma série de soluções. Muitas delas a gente envolve, naturalmente, soluções que já são bem conhecidas de mercado, né? Então, assim, provavelmente, acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar da solução Máximo, né? Então, Máximo Application Suite é uma solução bem robusta, conhecida em vários segmentos do mercado, não só de energy utilities, mas para a gas, né? E a gente vem cada vez mais colocando e aportando novas tecnologias para poder trabalhar com inteligência artificial em cima dessa nossa tecnologia, que ela é high-end. Dentre elas, a gente acaba utilizando o uso de visão computacional. Então, muitas vezes, a gente tem, inclusive com a própria Sonda em parceria, a gente desenvolveu uma solução utilizando a visão computacional exatamente para proporcionar essa visão computadorizada de como que eu consigo identificar os problemas sem ter um operador em campo com o olho nu detectando uma falha, né? Essa é uma das possibilidades que a gente vem trabalhando com inteligência artificial. E aí, por que visão computacional tem a ver com inteligência artificial? Porque quando você coloca um olho digital mirando alguma falha, você tem que treinar um modelo de rede neural que tem um modelo de machine learning por trás, inteligência artificial, para ele conseguir entender que tem um sapato, tênis num fio. Então, isso envolve inteligência artificial. Por isso que tem o link de visão computacional com inteligência artificial. Um outro aspecto que a gente vem trabalhando bastante é na questão da predição de falhas, né? Então, muitas vezes, você tem que ter uma massa de dados suficiente dentro do seu parque, e aí, em cima dessa massa de dados, a gente consegue identificar padrões de desvio de comportamento, detecção de anomalias. E essas anomalias, elas, de certa forma, elas podem gerar alguns alertas. E esses alertas, eles também são, obviamente, identificados através de um modelo treinado de inteligência artificial, que ele entende o comportamento de determinado equipamento, ou de determinados equipamentos que, somados, eles formam uma saúde da concessão como um todo, né? E aí, em cima disso, a gente tem condições de poder fazer o quê? Identificar pontos de falha que precisam ser corrigidos antes que aconteça uma falha, né? Ou muitas vezes fazer despacho do time técnico em campo para fazer uma ação preventiva. Então, usando a inteligência artificial, através dos dados, que a gente começa também a apoiar as equipes em campo para poder fazer uma atuação mais preventiva, para sair um pouco da ação corretiva e você trabalhar com a preventiva. E também para poder colocar mais uma pitadinha de inteligência artificial, quando a gente fala muito de Data Fabric. Data Fabric, vulgarmente conhecido como malha de dados, né? O que é a malha de dados? Muitas empresas aí, fora até do segmento, estão buscando o quê? Você ter uma grande capacidade de uma malha de dados para você conseguir pesquisar as informações, independente se elas vêm de bancos de dados, se elas vêm de jornal, se elas vêm de dados meteorológicos, se elas vêm de planilhas Excel, se elas vêm de PDFs. Ou seja, você pega tanto dados que a gente chama de estruturados, que existem um padrão, quanto dados não estruturados. Podem ser imagens, gráficos, vídeos, reportagens. E aí, uma vez que você alimenta essa nossa malha de dados com essas informações não estruturadas e estruturadas, isso dá condições de a gente fazer com que o algoritmo de inteligência artificial ele consiga classificar essa informação, e aí a gente consegue trazer informação que seja relevante e, naturalmente, a gente fazer tomadas de decisão. Ou seja, eu consigo ter alguns insights do que eu posso estar melhorando na minha autonomia da minha planta, com base, por exemplo, em notícias de dados meteorológicos, informações de dados meteorológicos em tempo real, que, por exemplo, a IBM ela provê, ou até mesmo algumas indicativos que existe alguma regulamentação governamental que a gente precisa estar atento. Então, essas informações, elas são todas trabalhadas numa malha de dados, é o que a gente chama de dados corporativos, né? Então, é uma outra forma que a gente trabalha usando também inteligência artificial ao nosso favor, tá? Legal. Não sei se eu... Muito. Você tocou em alguns pontos aí, Max, que eu acho que são bastante relevantes, principalmente quando a gente tem
o foco em segurança, né? Então, quando a gente busca a segurança, na verdade, é um tema extremamente amplo, né? E as coisas estão extremamente interligadas. Então, a partir do momento que eu atuo em ativos, eu estou atuando em segurança, porém em um viés diferente. Eu estou olhando para a segurança da população em geral. Então, se aqueles ativos estão adequados, se eles estão em funcionamento correto, qual é o ciclo de vida desses ativos, etc. Então, no final, eu sempre tenho, e não só da população, mas na segurança ambiental, enfim, eu tenho uma série de fatores de segurança que indiretamente estão ligados a esse assunto. E tem o ponto mais direto, né? Então, segurança de pessoas, que é aquilo que a gente mais reconhece facilmente como questão de segurança, mas obviamente não é a única. Então, a gente tem segurança perimetral, segurança patrimonial, a gente tem uma série de pontos aí onde eu vejo que a inteligência artificial cada vez mais vem se tornando peça-chave para que nós consigamos manter isto tudo o mais adequado possível, né? E aí, fazendo um gancho com o que você falou de Data Fabrics, isso é importante a gente tocar nesse assunto, porque nesta solução que você mencionou, que nós temos em parceria Sonda e IBM, de divisão computacional, no nosso roadmap é justamente o tratamento de dados, né? Então, uma vez que eu identifico esses problemas ou essas situações, não necessariamente problemas, mas uma vez que eu identifico essa situação, qual é a melhor forma de eu atuar sobre ela, ou qual a melhor forma de eu me planejar para ter uma atuação sobre aquela situação. E aí é onde o Data Fabric vem muito fortemente completando a informação, porque a gente sabe que a informação visual ela não é suficiente para que você tenha, de fato, condições de tomar ações sobre aquilo que precisa ser feito. Então, você tem os gatilhos, né, você tem o start de situações onde você precisa complementar estas informações visuais com informações estruturadas, de dados estruturados ou não estruturados, para que você aí sim consiga ter uma visão mais ampla e abrangente daquela situação e, de fato, começar a trabalhar de forma preditiva, preventiva, etc. É isso aí. Assim, eu gostei de um ponto que você citou. E, assim, eu vou até, como a gente está fazendo uma apresentação diferente, eu vou até sugerir de vocês até conhecerem alguns casos que a gente tem. Eu vou até compartilhar aqui na tela o próprio site da IBM mesmo, que fala um pouquinho aqui da parte de Energy Utilities. E aí, por exemplo, um dos trabalhos que a gente vem trabalhando fortemente nesse segmento é literalmente impulsionando esse segmento a fazer o uso desses dados de uma maneira mais inteligente. Então, esse ponto que o Fábio bem colocou, que é você trazer esses dados e aí, em cima disso, começar a tomar decisões inteligentes, é um caso que a gente tem, por exemplo, aqui como caso de sucesso, pelo menos publicado, porque a gente tem alguns casos que, obviamente, ainda estão sob negociação de comunicação corporativa de cada cliente, mas, por exemplo, na Dinamarca é um exemplo claro, né? A Energinet, o que estão fazendo ali no caso? Eles têm que fazer umas tomadas de decisão para identificar quais que são os locais das regiões da Dinamarca onde eles podem ter potencial maior de poder criar, fazer uso de geração de energia renovável, vento, no caso, né? E para isso, eles têm hoje em mãos, é uma área que está em transformação ali. Então, hoje eles têm em mãos uma série de massa de dados do consumo de energia tradicional. E aí, com base no consumo e no padrão de comportamento dos bairros, eles estão identificando aonde que eles vão precisar ter um aporte mais considerável para conseguir balancear esse grid energético. E aí, nesses pontos, nessas regiões da Dinamarca, onde eles sabem que eles vão ter algum déficit no grid de energia, eles já estão começando a fazer alguns estudos para poder implementar tecnologia com energia renovável. Então, literalmente é você trazer todos os dados que ele tem em mãos hoje de consumo,
coloca isso de fato no Data Fabric, analisa todos os comportamentos da região, né? E aí sim, você toma decisões inteligentes da onde de fato você vai investir esforços para você implementar tecnologias de energia renovável. Então, é fazer o uso de uma malha de dados para você tomar uma decisão estratégica para construir alguma fonte de energia renovável em alguma posição que realmente vai fazer sentido. Senão você pode correr o risco de fazer grandes investimentos, criando talvez uma usina, um gerador, em um local onde não necessariamente você precise ter esse tipo de necessidade. Então, esse é um dos trabalhos que a gente está apoiando aqui no caso da Dinamarca, né? A gente tem casos onde, por exemplo, aqui está falando no Canadá, que é a NB Power, mas a gente também tem um caso, inclusive, no Brasil, onde a gente faz uso de dados, né, no caso meteorológicos, para a gente ajudar essas empresas a tomarem decisões para identificar exatamente em que momento que vai ocorrer determinada variação meteorológica que vai precisar fazer tanto um remanejo e um acionamento de uma série de equipes para atender a uma queda de energia substancial. Então, imagina que aconteça, vamos falar, o caso do Canadá ali é um caso bem prático, não sei se todo mundo já teve oportunidade de ir para outras regiões por lá. Você tem nevascas que você realmente paralisa tudo, e na hora que paralisa tudo, inclusive tem um vídeo aqui, eu mando o link para vocês até pesquisarem. Na hora que paralisa tudo, você tem que fazer uma movimentação de toda uma equipe operacional para literalmente resolver os problemas dessa parada e muitas vezes substituir equipamentos na rua, né? E é uma mobilização, é uma tropa de guerra que você tem que mobilizar. E aí o que a gente vem apoiando aqui no caso a NB Power? Exatamente identificar esses padrões de comportamento climáticos. E para isso a gente tem uma base considerável desses dados meteorológicos e existe um algoritmo de inteligência artificial por trás para fazer essas detecções com maior precisão, e a gente consegue avisar a NB Power com 72 horas de antecedência que vai acontecer um evento climático. Então você já prepara toda a tua operação que pode vir a acontecer uma falha muito grave que vai ter um outage, para não ser pego de calça curta, né? Então por que a gente não poderia aplicar a mesma coisa aqui no Brasil? A gente não tem neve, mas a gente tem muita chuva, né? E aí, abrindo aqui uma pitadinha, a gente está trabalhando no setor público, nesse momento, inclusive, exatamente nesse sentido, trabalhando como? Apoiando o setor público a poder identificar áreas de alagamento e até mesmo propensões de chuva, para poder alarmar já não somente a população, mas principalmente os órgãos públicos, como bombeiros e polícia, ficarem preparados para esses desastres naturais. Se a gente fazer isso e trazer isso para o mundo de utilities, cai como uma luva, porque é o mundo de utilities que vai ter que vir literalmente resolver a bucha na hora que parar toda a energia, né? Então dá para a gente fazer uma série de associações usando malha de dados, inteligência artificial e até mesmo manejo e otimização da operação que fica na rua, literalmente resolvendo o problema, para em prol da população, que é exatamente o ponto que o Fábio colocou, é a segurança para a população. Como é que eu trago maior segurança para a população em termos de ter energia, não sofrer impacto nas nossas residências, para as próprias empresas? Então, assim, é muito além essa questão de segurança, né? Ela sai de uma segurança perimetral para ele ser uma segurança, muitas vezes, patrimonial. Isso daí é extremamente importante. E parte do princípio, né? Quando a gente fala segurança, a porta de entrada de qualquer empresa tem que ter uma segurança muito boa ali envolvida, onde você tem portarias inteligentes, crachás inteligentes, catracas inteligentes, enfim, você tem todo um cenário aí que envolve a segurança e que cada vez mais a inteligência artificial combinada com outras tecnologias vem ajudando a resolver, né? Um ponto que eu acho que é importantíssimo que é comum nós escutarmos que esse tipo de tecnologia ele ainda não está maduro, né? E que isso é coisa ainda para o futuro, enfim, que é muito complexo, ou que é muito complexo você iniciar um projeto desse tipo, mas assim, o que é bem claro
é que justamente por ser uma tecnologia ou um conjunto de tecnologias novas, ela traz ainda essa camada de insegurança enquanto cliente-usuário. Mas, assim, isso é algo que já está bastante consolidado, já tem muita coisa acontecendo, né? E cada vez mais isso está se tornando mais fácil de ser implementado e utilizado pelos clientes, né? Então, como exemplo, essa nossa solução, um dos principais destaques que a gente tem é justamente a possibilidade de entrar com projetos, entrar com necessidades, resolver problemas de forma gradual. E muito rapidamente. Então, hoje a gente tem capacidade, e quando eu digo a gente, não é a sonda, a IBM, mas o mercado tem capacidade de treinar modelos de dados aí, com coisa de uma semana eu tenho tudo treinado, validado e pronto para começar a testar, né? Então são coisas que acontecem muito rápido e é uma necessidade do mercado. O mercado cada vez mais precisa de agilidade, né? Então eu acho que é bastante importante a gente ter cada vez mais essa visão que isso não é mais coisa do futuro, né? Cada dia que eu converso com o Marques, a gente pensa numa nova possibilidade, uma nova alternativa, descobre uma nova tecnologia que ele trouxe, enfim. Então, assim, são coisas que estão aí realmente, não é algo mais que a gente diga, cara, preciso do 5G para fazer isso tudo acontecer, preciso não sei o quê. Não é fato, né? É óbvio, o 5G, ele traz uma outra realidade, uma outra gama de oportunidades, assim como a computação quântica, enfim. Então, são outras vertentes que vêm trazendo apoio e vem sustentando cada vez mais soluções mais parrudas, né? Acho que é um pouco disso. Eu gosto muito de apresentar uma jornada que a gente costuma, muitas vezes, discutir com o cliente quando ele fala, não estou preparado para isso, né? E aí, toda vez que a gente escuta isso, a gente sempre acaba mostrando isso para explicar que é uma jornada simples, é uma jornada de indústria 4.0, e é uma jornada simples, a gente consegue efetivamente apoiar os clientes, né? E é aqui que a gente fez um trabalho muito, muito, muito grato aí com a própria Sonda, onde, na prática, muitos dos clientes, às vezes, eles estão numa jornada bem de início, ou seja, ele quer chegar num nível acima, mas não sabe como chegar, né? E muitas vezes acaba sendo jorrado por milhões e milhões de projetos mirabolantes, mas nada muito com norte. Então, obviamente, é uma sugestão de jornada, mas é uma jornada que a gente fez, inclusive, uma série de estudos com vários clientes no mundo de forma agnóstica. Normalmente, a sugestão que a gente sempre passa para você melhorar o seu nível de maturidade primeiramente, você precisa ter um controle ideal de todos os seus ativos. Então, é o que a gente chama de Intelligent Asset Management. Então, quando você tem visibilidade total dos seus ativos, os ciclos de vida, as falhas, a quantidade de equipamentos que você tem para substituir, você consegue ter um controle maior de todos os seus times no campo, você consegue literalmente identificar o momento de fazer uma ação preventiva e não somente corretiva, você está preparado para fazer o que a gente chama de gerenciamento dos seus ativos. Numa etapa posterior, você pode passar porque a gente chama de APM, né, que é Asset Performance Management, você fazer uma gestão da performance dos seus ativos. Aqui é literalmente você colocar e fazer uso de sensores de IoT ou até mesmo de sistemas supervisórios e coleta essas informações em tempo real e monitora. A partir do momento que você monitora, você tem condições de fazer avaliação da saúde desse ativo. E na saúde em aspectos vitais, olhando na perspectiva da empresa, da concessão. Então, por exemplo, o que é uma saúde vital, por exemplo, uma área de distribuição? Ela tem que ter lá um gerador, ela tem que ter uma linha. Então, se você tiver todos os equipamentos up and running, rodando, então ele está com uma saúde boa. Mas eu tenho também fatores externos, eu tenho fatores financeiros, eu tenho fatores meteorológicos. Se eu começar a consolidar todas as informações externas e internas, eu tenho um grau de saúde.
E dá para fazer isso aí também. E é aqui que entra o Data Fabric, que a gente faz a consolidação. Uma vez que eu tenho os dados na mão coletados, dos ativos, dos equipamentos, informações externas, eu consigo juntar tudo isso e fazer predições. E aí eu uso modelos de machine learning para poder trabalhar as predições. E aí começa a ficar as coisas mais interessantes, porque eu começo a fazer a predição, porque eu tenho os dados históricos, eu entendo o comportamento e faço a predição, né? E uma vez que a gente trabalha com a predição, aí você pode, inclusive, aumentar a sua jornada até você dar uma assistência prescritiva para o pessoal em campo que está trabalhando. Ou seja, como que eu, de uma forma preditiva e antecipada, eu posso avisar meu time em campo a ele atuar da melhor forma? E eu posso usar também de inteligência artificial para apoiar ele. Então, por exemplo, um operador que ele não tenha conhecimento nenhum do equipamento que ele vai estar dando manutenção porque acabou de entrar, com essa base histórica que a gente tem nessa jornada, a gente tem totais condições de apoiar esse operador em campo. Até mesmo lendo manuais dos equipamentos. Então, ele faz o quê? Ele cruza a informação de ordem de serviço passada versus a saúde desse equipamento, versus o manual, versus os dados desse ativo e começa a avisar a pessoa que vai fazer a operação em campo, fala assim, olha, para você resolver este problema, que é a ordem de serviço no qual você foi chamado, uma orientação é você fazer isso. E quem é que dá esta orientação é essa? É a inteligência artificial. Porque você tem uma grande massa de dados, você tem uma malha de dados, você tem um data fabric que usa informação de ordem de serviço com dados de equipamento, com dados meteorológicos, com dados de manual, cruza a informação e dá o melhor caminho para o operador. E aí, óbvio, né? Você consegue juntar as peças até fazendo o quê? Em vez de você ter a pessoa que está fazendo a inspeção física na ponta, com o olho nu trabalhando, você põe a inteligência a seu favor. Então, você pode colocar da visão computacional para apoiar nesse monitoramento. E aí que a Sonda fez um trabalho fantástico, porque ela fez exatamente esse trabalho de apoiar esse trabalhador em campo, para em vez de botar ele para ficar investigando todos os cenários, eles já criaram todo um mecanismo para apoiar, usando a visão computacional, a dar maior otimização e automação e velocidade na operação. E aí, obviamente, com isso você consegue chegar no que o pessoal fala tanto, que seria o utilities do futuro, né? Que é você realmente fazer uso de monitoração em tempo real, você fazer uso de dados vindos de sensores de IoT, você fazer inspeções via drone, você fazer uso de predições, até mesmo de predições de vegetação aos arredores, no caso de uma distribuição. E aí você tem o que a gente chama de digital twin, que é uma palavra muito conhecida, está na moda, que nada mais é você pegar, por exemplo, uma torre de transmissão, você extrair dados dela. Quando você tem os dados dela, você tem o gêmeo digital. Então, não necessariamente você precisa ir na torre. Com o dado na mão, você consegue trabalhar com a predição. Você consegue ter insights, você consegue tomar decisão. Então, esse que é o grande cerejinha do bolo que a gente sempre quer implementar como uma luz no fim do túnel para os clientes que não sabem por onde começar. E a grande verdade dá para fazer, é simples de fazer, não é complexa, existe uma jornada programada e certamente a Sonda aqui vai apoiá-los. E a UMM também de cara. O legal disso, Max, é que com essas tecnologias que vêm se fundindo, não se fundindo no sentido originário da palavra, mas vem se fundindo no sentido de complementação, toda essa jornada ela pode ser alcançada de uma forma extremamente não traumática. Né? Então, o que acontece? Você hoje tem condições de trazer, por exemplo, de agregar, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual. Então, eu começo a trazer, eu transformo aquele objeto, não importa se é um ativo, uma pessoa, ou enfim, eu transformo aquele objeto em dado e transformo esse dado em realidade virtual ou realidade aumentada. E com isso eu passo a ter condições de realizar atividades visuais, de fato, né? Sem a necessidade de estar em campo. Então, isso tudo é muito, muito interessante, porque as coisas vão se complementando e a cada
novo ciclo, você vai vendo que, além de, óbvio, toda essa base de informações que são necessárias, etc., cada vez isso se torna mais amigável, cada vez isso se torna mais transparente para ser inserido num processo dentro das empresas. Isso eu acho fantástico. Eu não sei como é que está em termos de pergunta, estou curioso pelas perguntas. Vamos responder perguntas. Eu queria, Ciro, só fazer uma observação.